Só que, como criação, esse cara, se não dominar língua portuguesa, não gostar de literatura, não ler de maneira nenhuma, esse cara dificilmente vai conseguir entrar no mercado. O cara tem que dominar, o cara tem que... Pô, erro de português, não tem um corretor. O diretor de criação, ele tem que escrever e já passar para a equipe o português correto. Imagina, o pessoal executando a ideia descobre que tem um erro de concordância na frase. Isso não pode existir. Então, língua portuguesa, na minha opinião, é a mais importante. Tá. O próximo é qual o fundamento da propaganda? Espera. Eu perdi o final que você estava falando agora. Você estava falando que tinha vários sambas em propaganda, e aí, sem saber português e sem ler, eu parei aí. Então, sem saber português, sem literatura, o cara ele não vai ter know-how, ele não vai ter bagagem para criar. Você não tem ideia. Porque literatura é inspiração. Ninguém cria alguma coisa do nada. Não existe um Big Bang na nossa mente. A explosão que do nada originou o mundo, o universo. Não existe isso. Para você criar alguma coisa, você tem que se inspirar em outra. É simples. Não é cópia, é inspiração. Não confundam isso. Existe uma grande diferença entre inspiração e cópia. Tá? Inspiração é você ler uma coisa aqui, ler outra ali, leu outra lá, juntou as três coisas, montou uma sua, uma nova. Então você tem que se inspirar. Agora, se você vive num mundo superficial, né, vamos colocar, se você é um rato de MSN e outros aplicativos de bate-papo, onde você escreve com uma linguagem daquele veículo, né, que é o VC, tem toda aquela linguagem de internet, você dificilmente vai ter inspiração para criar alguma coisa um pouco mais séria. Vocês estão entendendo? Se você tiver que fazer um comercial de um medicamento, por exemplo, você como diretor de criação, primeiro, você não escolhe o cliente, tá? O cliente chega, ó, você tem que fazer uma campanha para um medicamento contra espinhas. Pô, e aí? Eu não gosto disso. Eu não gosto de falar disso. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de ficar conversando no MSN, eu gosto de ficar namorando. E aí? Onde ele vai buscar inspiração para escrever uma coisa um pouco mais fora da realidade dele? Então é por isso que o cara tem que ler. Tem que ler, tem que ler. Ah, mas então o cara não vai poder ficar no MSN? Vai. Mas além do MSN, ele tem que ter um livro de cabeceira. Eu não consigo ficar sem um livro de cabeceira. Eu, se eu termino um, tem que ter outro. Se eu colocar a mão no meu criado mudo e não tem livro, cara, dá desespero, dá tremedeira. Cara, meu Deus, eu não consigo dormir, sabe? Dá falta de ar. Eu tenho que ter um livro de cabeceira. Detalhe. Gente, livro sempre causa isso. Pô, livro. Mas livro é o seguinte: quer ter gosto pela leitura? Leia o assunto que você gosta. É muito simples. Tem literatura para todo tipo de assunto. Professor, eu gosto de videogame. Tem literatura de videogame. Existe livro que fala de videogame. Professor, eu gosto de lance mais mulherada e tal. Mulherada. Tá na moda aí, Bruna Surfistinha, saiu o filme aí com a Débora Seco. Tem o livro O Doce Veneno de Escorpião. Cara, tem literatura para tudo. Não é desculpa. Eu gosto de futebol. Meu, a literatura é enorme de futebol. Eu gosto. E aí, você vai ver, aos poucos, você vai amadurecer o seu paladar literário. Você vai ver que esses livrinhos que você começou lendo, bobagem. Você vai começar a evoluir, você vai conhecer autores melhores, autores mais renomados, até chegar nos craques. É simples.
É hábito, é hábito. Gente, leitura é hábito. Leia o que gosta para adquirir o hábito. Depois a coisa deslancha. Não, falei muito, agora você que não anotou mesmo. Parou aonde? Não, tá bom agora. Vai, vamos nessa. Qual o fundamento da propaganda? O fundamento da propaganda é chamar atenção. Chamar atenção para quê? Para você propagar uma ideia. Tá? Então eu chamo atenção, dei o exemplo lá na palestra. Seguinte, o cara vai para o carnaval na associação. Ele vai, cadê? Ele vai passar o carnaval na associação. Se quiser encontrar ele, ele vai estar lá. Aí é o seguinte, senhoras e senhores, ele vai colocar a melhor roupa, né? O cara vai dar um trato no visual, vai lavar a cabeleira lá, vai chegar cheiroso. Por quê? O cara tem um interesse para chamar a atenção. Para quê? Para que ele propague uma ideia. Qual que é a ideia dele? Vai saber, né? Na hora. Mas a ideia da propaganda é essa, chama a atenção para propagar uma ideia. Existe uma diferença entre propaganda e publicidade, é que a propaganda, ela não tem fim lucrativo. Só propaga uma ideia para fazer com que a pessoa mude de opinião, ou crie uma opinião a respeito de alguma coisa, mas sem fim comercial. Já a publicidade, eu quero vender alguma coisa. Eu quero despertar o desejo na pessoa para que ela consuma um determinado produto ou um determinado serviço. Notou aí? Uma próxima então. Por que a propaganda é necessária? Por que a propaganda é necessária? Sabe por quê, cara? Porque você não beijaria na boca, você não conseguiria um emprego se não existisse propaganda, você não sairia de casa, porque propaganda é você colocar a sua ideia, no bom sentido, na cabeça do outro. É isso. Isso é propaganda. É pegar uma ideia, colocar na cabeça dele, colocar na cabeça dela. Isso é propaganda. Então o tempo inteiro eu estou tendo que fazer propaganda. Eu tenho que convencer um amigo, pô, vamos sair todo mundo, tal, convencer uma amiga, convencer uma namorada, convencer a professora a me dar mais uma chance porque eu tirei uma nota ruim. O tempo inteiro você está vendendo uma ideia para outra pessoa. Você está colocando uma ideia na cabeça da outra pessoa. Convencimento, persuasão. Propaganda apelativa funciona? Apelativa? Depende do caso, cara. Depende do caso. Cada caso, isso é muito relativo falar, né? Cada caso é um caso, né? Vou usar um jargão para responder. Depende do produto. Se tem uma propaganda apelativa, vamos analisar um caso específico. Ok? Vocês considerem apelativo? Fala. Opa, cerveja. Foi comercial de cerveja. Né? Comercial de cerveja é uma coisa muito interessante, que o CONAR é um órgão que ele vigia, vamos dizer assim, as propagandas. Tá? E propaganda de cerveja tinha vamos dizer assim, um pré-requisito para ter um comercial de cerveja. Tinha que ter uma gostosa, ou várias, além da cerveja. Né? E aí começou, os movimentos feministas começaram a criticar essa postura, falando que essa ideia tratava mal a imagem das mulheres. Né? Brincava as mulheres, como fala, tratava as mulheres como se fossem objetos, tal. Aí o CONAR resolveu restringir. A princípio baniu, não podiam ter mulher. Mas eles viram que foi derrubada judicialmente essa liminar de que não podia aparecer mulher. As mulheres podem aparecer hoje, porém, uma quantidade estipulada de roupa. Não pode mais aparecer com micro biquínis em propaganda de cerveja. Né? Então, bom, a maioria do público consumidor de cerveja no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, eram os homens. O que o homem gosta? Além da cerveja. Futebol, mulher. Colocaram dentro do Mulher. Então eles uniram. Na verdade,
Eu não considero apelativo, por quê? Porque é feito um estudo em cima do público-alvo. Você quer vender o quê? Cerveja. Cerveja é vendido, na grande maioria, para quem? Para homens. Se bem que o consumo entre as mulheres cresceu bastante. Muito. Só que o grande público ainda são os homens. Qual faixa etária? Enfim, infelizmente, a pessoa começa a beber muito cedo hoje. Dos 18 até os 50, 60, enfim. É uma faixa etária bem ampla. O que essa galera, na maioria, gosta? Sol, praia, mulher. Às vezes tinha um pagode, às vezes tinha um futebol, os caras jogando bola no fundo. Usaram o que o público-alvo gosta. Tá? Mas é a única forma de vender cerveja, de divulgar uma cerveja, chamar a atenção para uma cerveja? Não, não é. Não é. Aí vai do feeling de quem foi contratado. Bom, a gente vai fazer igual ou vai tentar fazer alguma coisa diferente? Botar um monstro do pântano. Entendeu a diferença? É? Então, aí que dá. Depende da equipe de criação. O que a equipe está disposta a fazer? O óbvio ou o diferente, o inusitado? Botar um chinês lá puxando a cerveja com um buraco na praia, atravessando o planeta. Entendeu? Depende, cara. Depende. Tá? Não sei se eu acabo que vou viajando na resposta, não sei se foi respondida. Foi respondida a pergunta? Foi. Viajei. Criar um anúncio requer criatividade e noção de demanda. O que é mais importante? O que mais é importante? Bom, eu acho que são duas coisas que não podem trabalhar separado. Tá? A criatividade é fundamental para quê? Para chamar atenção. Se você não fizer uma coisa criativa, dificilmente as pessoas vão olhar, vão parar para prestar atenção. Hoje a gente vive uma correria generalizada. Se não aparecer uma coisa diferente na minha frente, eu não vou nem parar para olhar. Então a criatividade vem nesse sentido. Só que eu não posso, volto a dizer o que já foi dito lá embaixo, eu não posso me preocupar apenas em ser o criativo, sem ter noção, sem ter a minha limitação orçamentária. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ter uma grande ideia, sendo que eu não tenho grana para executar. Nem material, nem pessoal, nada. Então eu tenho que ter essa noção. Pô, na hora de criar, tudo é válido. Na hora do brainstorm, que a gente falou lá embaixo, tudo é válido, a gente vai anotar tudo. A gente não vai ter esse filtro, não vai limitar. Só que, no segundo momento, quando eu for analisar as ideias que foram colocadas no brainstorm, aí eu tenho que ter o filtro. Não, isso não dá, isso é demais. Não, isso não dá. Bom, essa ideia é legal, mas como é que a gente adequar ela para a nossa realidade? Tá? Então aí vem a questão, eu não consigo mensurar qual é mais importante. As duas têm que andar juntas, tanto a criatividade quanto a limitação com relação à demanda. Quando a propaganda deixa de ser objetiva e passa a ser maçante, igual a todos. Igual a todas eu acho exagero. Eu sou contra generalizar as coisas. Por exemplo, isso é tão pessoal, meu, porque às vezes um comercial não foi feito para você. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você não faz parte do público-alvo daquele comercial. Então para você, aquele comercial vai ser uma porcaria, uma merda. Né? Esse comercial porque não vai estar falando comigo. Estão entendendo? Por exemplo, passa um comercial lá do Corega, aquela cola de dentadura, Corega Tabs. O comercial não foi feito para vocês. Então o povo está se lixando para aquilo. Esse comercial é maçante.
Tá? Então é difícil assim, você apontar e falar, não, por que os comerciais são maçantes? Às vezes ele não é maçante, às vezes ele está atingindo o público-alvo dele. Só que eu não faço parte daquele público-alvo, então para mim vai ser maçante. Então é interessante analisar caso por caso, né? Mas eu vejo dessa forma, depende, é muito relativo, como diria Einstein. Existem cores que ajudam a tornar cada propaganda mais focada no seu público-alvo, mais interessante? Existe, as cores são fundamentais. Inclusive na universidade vocês vão ter estudos de cores, né? Vocês vão ver de uma forma muito mais profunda, né? Hoje eu citei essa questão, a importância das cores, mas de uma maneira extremamente superficial, porque requer um estudo, de anos. Agora, existem cores, por exemplo, comercial do Dove, sabonete, tem toda aquela linha de produtos de limpeza de pele, enfim. As cores utilizadas no Dove são sempre cores tons pastéis, com as coresinhas clarinhas, para passar aquela ideia, porque a cor, ela passa a ideia, a cor fala. Tá? A cor ela não está ali só para preencher o branco do papel. A cor fala, ela comunica com você. A cor já te diz, logo de cara, pela cor, você já tem ideia, mesmo que seja no seu nível mais inconsciente, do que aquilo está falando. Por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma cor de alerta. Até mesmo na natureza, depois os senhores e as senhoras podem conversar com o professor de biologia, essas cores são expressadas na natureza. Animais com cores fortes, amarelo, vermelho, tá? São animais, na maioria das vezes, peçonhentos. São cores para chamar a atenção de que ele é perigoso. Já em aves, isso eu estava falando de réptil e anfíbio. Já em ave, a cor, geralmente as aves mais bonitas são os machos. Por que os caras são bonitos? Para chamar a atenção da fêmea, né? Geralmente você pega a mesma espécie, o macho e a fêmea. O macho é todo coloridão, tal, um topetão, todo cheio. E a fêmea parece um pardal. Assim, marrom, sem graça. Não é a mesma espécie, é a mesma espécie. Então a cor, ela está já intrínseca no nosso inconsciente. Então existem as cores, falam muito, são muito importantes. Se eu ficar falando de cor aqui, eu vou entrar em teoria e já não é o caso. Mas aconselho quem tiver interesse. Hoje a gente tem o nosso pai Google, né? O Google tudo sabe, tudo vê. Se você se interessa por esse assunto, vai ao Google, digita, se aprofunda. Se o que você encontrou ainda é superficial, existem literaturas, mas pelo próprio Google você baixa a bibliografia da área e vai embora. Beleza? Beleza. Seria ético citar a concorrência de maneira direta e pejorativa, comparando seu produto com o do outro? É ousado fazer isso. Alguns comerciais já fizeram isso. Comercial de carro, por exemplo. Teve um comercial recente. Era um comercial, não sei se era da Hilux ou da Nissan, da Frontier. Eu sei que eram essas picapes. Aí os caras colocaram as três que disputam o mercado: a Hilux, a Nissan e a Amarok da Volkswagen. E aí botaram uma dupla sertaneja, assim, cantando na carroceria, falando que eles eram cowboys do asfalto, que eram criados com vó, um negocinho assim. E aí eles não podiam se sujar de barro, por isso que eles tinham determinada caminhonete. E determinada caminhonete, a ideia que eles estavam passando, era para playboy cowboy do asfalto. Os carinhas que tiram onda de fazendeiro, mas que nunca pisaram em bosta de vaca. Já a outra não, era totalmente off-road. Aí mostrava ela andando nas estradas de chão e tal. Então o cara no comercial de uma usou as outras duas concorrentes. Funcionou, eu prestei atenção no comercial. Mesmo eu não sendo público, não tendo grana para comprar uma caminhonete daquela, eu prestei atenção.
E mais uma vez, eu saio pela tangente falando da relatividade. Tem caso que funciona, tem caso que não, sabe? Vai depender da estratégia. Existem estratégias de guerra, que a gente chama no mercado publicitário, que você precisa bater de frente com o concorrente mesmo. E se for... Eles quiseram sinalizar a questão da ética. Envolve ética? Bom, eu acho, nesse campo de guerra, eu acho que assim, existe ética, mas não com relação a isso. Existe uma ética em outros pontos, tá? Mas com relação a isso, não. Se for necessário você expor a sua marca, mostrando a outra, mostrando que você é melhor, se foi definido isso pela equipe de criação, isso no mercado publicitário não é ferir ética. Não chega a ser ferir ética. Chega a ser uma campanha extremamente agressiva, tá? Mas não antiética. A publicidade é um negócio mais... O mercado é coisa mais negra, assim. Nós somos mais malvados que os outros mercados. Qual é a melhor maneira de atingir o seu público-alvo? A melhor maneira é estudar o público-alvo. A melhor maneira, eu estava até falando disso antes de vocês entrarem na sala. E como que eu defino o público-alvo, meu target, meu alvo? Eu preciso saber faixa etária, preciso saber sexo masculino ou feminino. Preciso saber classe social, né? E quanto mais informações eu tiver sobre o público-alvo, melhor. Geralmente, quando você vai fazer uma grande campanha, uma campanha nacional, eu contrato uma empresa de pesquisa. Essa empresa vai atrás do meu público-alvo e vai fazer um monte de perguntas desse meu público-alvo e me traz mais informações sobre ele. Quanto mais eu souber do meu público-alvo, mais fácil vai ser falar com ele. Porque eu vou saber o que ele gosta, vou saber onde ele frequenta, o que ele faz, qual que é a rotina dele. Quanto mais informações eu tiver, melhor vai ser falar com ele. Não é assim que acontece? Às vezes você está afim de uma menina. Se você tem um amigo em comum, geralmente você pergunta, pô, e aí, o que você sabe dela? O que ela gosta? Ela faz, onde ela frequenta? Você já procura informações antecipadas antes de dar o bote. E daí você já vai munido de informações. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Você tem que conhecer o seu público antes de dar o bote. Senão você fala com as paredes. Se você não atingir ele, dançou. Como usar programas de edição para melhorar a imagem e propaganda? Tecnologia hoje é fundamental na publicidade. Fundamental. Deixa eu ver como é que eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Mas é o seguinte. Quem vai trabalhar com imagem, tá? A equipe de criação voltada para a imagem, ela precisa ter noção de todos os programas de imagem, vamos começar por baixo. Hoje, se você não sabe nada, vai aprender CorelDRAW. Só que o CorelDRAW, hoje, é uma ferramenta amadora, tá? Hoje, dentro dessa área, a gente tem o pacote Adobe. O Adobe Illustrator é o que as grandes agências trabalham. Além disso, se você for trabalhar com vídeo, tem vários aplicativos de vídeo, inclusive do pacote Adobe. Então é importante você se você gosta dessa área. Lembrando que na publicidade existem várias divisões. Tem a parte de redação, os caras que só escrevem, tem os caras que só mexem com imagem estática, né, só com impresso, tem os caras que só mexem com vídeo. Então, você gosta de uma determinada área, se especialize, mas vá até o fundo, tá? Essa é a dica. E a tecnologia, ela está em cima mesmo. Hoje você usa recurso de edição, Photoshop hoje é praticamente o mínimo do mínimo para você mexer com imagem na área da publicidade. Então não dá para andar
olha, eu não quero saber tecnologia, eu quero fazer uma publicidade do passado. Você tem ideia hoje, um ilustrador, se o cara precisar fazer um desenho na mão, ele vai fazer o desenho na mão. Só que depois que ficar pronto, ele vai ter que escanear e colorir essa imagem do Photoshop, enfim. Ele vai ter que, mesmo tendo que recorrer a um recurso antigo, fazer um desenho na mão, ele vai ter que usar o recurso tecnológico para finalizar, para fazer a arte final daquele produto. Então, não dá para fugir disso. Como valorizar e enfatizar o produto de modo que ele fique em primeiro plano? Bom, existem várias maneiras, né? Várias maneiras de enfatizar um produto. Falar de um produto assim, um produto sem especificar o que é muito complicado, depende. Depende do que é o produto. Por exemplo, o que me veio na cabeça um comercial, depende do produto, você usa uma determinada ação, tudo vai depender do que nós vimos lá na palestra, do plano de ação. O plano de ação você vai determinar quais as equipes que vão ser formadas e o que cada equipe vai fazer. Então, para determinado produto, eu posso usar uma estratégia. Para outro, a mesma estratégia que eu usei para aquele, talvez não sirva para o outro. Então, a publicidade é uma coisa extremamente particular. Eu tenho que estudar cada caso. Parece piegas eu falar de novo isso, mas é uma coisa muito específica.